Olá, sejam bem-vindas a mais uma live ligadas às 17h17. Estamos ao vivo aqui no Instagram, no YouTube. Digam para mim se vocês estão me ouvindo, estão conseguindo me ouvir. Digam para mim como é que estão para vocês, se vocês estão me ouvindo. Como é que estão para vocês? Legal. Hoje eu vou trazer aqui uma reflexão que eu tive, né, que eu venho tendo, na verdade, há algum tempo, e eu vim compartilhar com vocês esta reflexão, né? Então, o nosso bate-papo hoje vai rolar em cima de uma pergunta: você é uma mãe ligada? Então, primeiramente, né, eu queria colocar o que para mim seria isso, né? O que é uma mãe ligada? Então, sempre quando eu falo, eu coloco aqui nas redes sociais, né, que ligadas somos mais fortes. E a maioria das pessoas, elas entendem isso como a questão da nossa união, né? Então, que unidas temos mais forças. E, de fato, esse é um dos sentidos do ligadas somos mais fortes, né? No sentido de que ligadas, juntas, né, a nossa união gera força. Mas há também um outro significado por trás, né, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é essa ligação com a nossa essência, né, com o nosso eu interior, com aquilo que nos liga à fonte divina. Então, independente, né, da sua religião, como você chama na sua religião, né, fonte divina, essência divina, centelha divina, alma, partícula de Deus, enfim, seja qual o nome que você dá àquilo que nos conecta com algo maior, né? Então, quando eu falo no sentido de ligadas somos mais fortes, ligadas nós entre nós mesmas, e nós quando estamos ligadas a essa grande fonte de energia, de vida, né, que nos nutre, que nos fortalece todos os dias. E quando eu faço a pergunta, você é uma mãe ligada? É nesse sentido de estar ligada primeiramente com a sua essência divina, né? Depois, estar ligada com a essência divina do seu filho, reconhecer que ele tem essa essência divina e depois estar conectada ao presente, porque nós temos uma grande dificuldade de estar conectada ao presente. A gente está aqui, mas a nossa mente, ela nos leva ou ao passado, então ou a gente está remoendo coisas que já aconteceram, ou ela está projetando coisas que ela supõe que vai acreditar que vai acontecer no futuro, né? Então não há, de fato, nenhuma evidência de que aquilo que estamos pensando vai acontecer no futuro, mas a nossa mente ela está sempre especulando e está sempre entre esses dois polos. E isso tira a nossa presença para o momento presente. E então a gente acaba cometendo aí vários erros, né? E um deles através da educação dos nossos filhos, da criação dos nossos filhos. Então a gente coloca o nosso ego em primeiro plano, né? E aí eu quero que faça a minha vontade, eu que dou as ordens, sou eu que mando. Então eu coloco o meu ego em primeiro lugar. E eu desconsidero que o meu filho, ele também tem essa essência divina, né? Essa sabedoria também interna, divina, né? Em vez de eu ajudar ele a acessar internamente as suas potencialidades, eu acabo aí colocando ele para
explorar o ego dele, trazer o ego dele para brigar comigo, para brigar com o meu ego, né? Então, quando eu estou ligada, eu entendo que eu fico de olho no meu ego, né? Eu entendo que eu tenho um ego, que o meu ego, ele quer estar no comando de tudo, né? Que ele está sempre colocando a minha mente para pensar e para trazer coisas do passado ou do futuro, para fazer julgamentos, para fazer críticas. Então, quando eu estou ligada, eu tenho essa consciência de que, opa, eu tenho um ego, eu preciso ficar esperta, senão o ego pode me dominar. Então, eu fico atenta aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. Por que que isso está me causando raiva? Por que que isso que meu filho está fazendo está me causando raiva? Por que que isso que meu filho está fazendo está me causando desconforto? Então, eu vou trabalhando isso, né, refletindo sobre essas questões e acessando as respostas dentro de mim, para que na próxima vez eu consiga, né, fazer de outra forma. Então, na minha caminhada aí, né, como mãe, eu busquei muitas ferramentas, né? Então, eu encontrei a disciplina positiva que me trouxe aí várias coisas maravilhosas que me ajudam muito até hoje, né? E me ajudaram a perceber aí o quanto estudar sobre educação de filhos é importante, porque eu não sabia, né? Eu não entendia dessa forma. Eu ainda acreditava que eu só podia educar punindo ou recompensando, né? Eu não via outra possibilidade de educar, só via essa. Então, a disciplina positiva, ela me trouxe essa perspectiva do meu filho como um ser que é dissociado de mim, né? Separado de mim, que ele não está junto de mim, né? Que ele é ele e que ele tem as habilidades dele, né? Os jeitos dele, né? E eu tenho que respeitar e ajudá-lo, né? Conduzi-lo a um caminho, né? Que ele possa ter aí cooperação, desenvolver responsabilidade, né? E várias outras habilidades que eu gostaria que ele tivesse. Então, a minha missão é o quê? É só apoiá-lo para que ele desenvolva essas habilidades sociais. E por que que eu tô falando isso para vocês? Porque eu estava lendo, né, a respeito da espiritualidade com relação à criação de filhos, né? E na revista Crescer tem uma reportagem lá que fala, né, que 40% das crianças que nascem, né, que crescem nesse ambiente de espiritualidade, ela tem menos chances de se envolver com drogas, né? E ainda por cima, elas são capazes, né, de serem mais resilientes, de terem mais jogo de cintura, digamos assim, para lidar com as questões mais difíceis do dia a dia. Então, olha como que é interessante isso, né? A espiritualidade, ela faz parte de uma condição humana. E ela pode ou não estar ligada à religiosidade, que é outra coisa. A religiosidade pode me ajudar a desenvolver a espiritualidade, mas ela não é o único caminho, né? Então, eu posso estar buscando aí a religião ou não, mas é importante que, independente de religião, de dogmas, que eu busque aí crescer e desenvolver a minha espiritualidade. Então, esse sentido, né, de mãe, de ligada, não, é amplo, né? Não se fecha numa crença só, numa religião só. Ela está aberta, né? Porque ela fala dessa fonte de vida que a gente tem, né? Que faz com que a gente esteja respirando, que está no ar, né? Que a gente respira todos os dias. Então, é muito bonito quando a gente consegue aliar essa consciência espiritual ao nosso maternar, porque a gente tem mais presença, a gente consegue estar de fato ligada ao nosso filho. Então, como eu falei, né? Quando eu tô ligada com a minha filha,
o ego diminui. Eu olho nos olhos. Quando a gente está ligado, a gente olha nos olhos. E quando a gente está olho no olho com uma pessoa, dificilmente a gente tem condições de ser desrespeitosa. A maioria das coisas que são faladas, que são ditas, né, de desrespeito, né, que vão aí magoar, elas são ditas aos berros, né, mas dificilmente olho no olho. Dificilmente alguém insulta olho no olho, alguém, né, fala alguma coisa, uma crítica olho no olho. Então, quando a gente está olho no olho do nosso filho, a gente tem mais condição de respeitá-lo, de respeitar essa essência divina que tem dentro dele, de entender que ele é um ser único, único. E ele não tem que ser a minha projeção, ou a projeção daquilo que eu quero que ele seja. Porque se eu confio em algo maior, né, eu preciso entender que os meus planos são muito pequenos perto da grandiosidade do universo, né? Então eu preciso respeitar o meu filho. A mesma coisa com relação à religião. Essa pesquisa fala, né, que a espiritualidade é importante, mas isso não quer dizer que eu preciso impor a minha fé ao meu filho. Isso quer dizer que eu preciso ensiná-lo a desenvolver a espiritualidade, independente da fé que ele tenha futuramente. Então, eu lhe dou uma base sólida, né, que pode ser até dentro da minha fé. Mas o que acontece quando a gente impõe a nossa fé aos nossos filhos? Possivelmente eles vão se rebelar futuramente. E eles vão querer conhecer os caminhos por si próprios, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Para não impor, para não colocar a nossa vontade, porque aí é o ego, né? É o ego, é o nosso ego que está impondo, é o ego que adora dar ordens. Então eu gostaria de trazer essa reflexão para vocês e que vocês ficassem atentas no dia a dia. Eu vou brigar com meu filho, é meu ego, porque ele feriu meu ego? Ou porque realmente isso é importante para que ele saiba, para que ele desenvolva? Será que eu quero só manipular? Será que eu quero dar isso para que em troca ele faça isso por mim? Ou faça desse jeito que eu quero? Então, qual é a minha intenção ao educar? Com qual objetivo, com qual sentimento eu estou educando o meu filho? Eu quero que ele se conecte, que ele se ligue a mim pelo medo, por interesse, ou pelo respeito e pelo amor, pelos sentimentos genuínos, né, puros que as crianças têm. E muitas vezes somos nós que tiramos isso dela, porque passamos a ensinar que, olha, se fizer tal coisa que fulano quer, vai ter tal coisa em troca. Então a gente precisa se atentar a isso. Aí depois a gente mesmo se questiona, nossa, como aquela criança está interesseira, como meu filho está interesseiro? Por que será? Quem plantou a semente? Então a gente precisa tomar cuidado com as sementes que a gente está plantando no nosso dia a dia. Se é de violência, se é de falta de respeito, ou se é de empatia, se é de sentimento genuíno, se é de presença. Esteja presente, né? Pegue o seu filho para observar uma flor, uma pequena flor, e esteja presente ali, olhando para aquela flor, contemplando aquela flor. Ensine ele a ouvir o barulho dos pássaros e esteja presente ali, contemplando a beleza do canto dos pássaros. Isso é ser uma mãe ligada. Uma mãe que pode não estar presente 100% do tempo, mas quando está presente, está de fato. Não está aqui, com o corpo aqui, com a cabeça lá em outro lugar.
Então eu gostaria que isso ajudasse vocês a entender algo maior do que só esse adestramento de crianças, sabe? No sentido de querer que faça da forma que eu quero. Então, vou usar essa ferramenta para que faça dessa forma. Vou usar tal ferramenta para que haja dessa forma. Então, tentar aprofundar o sentido da educação e da criação que se quer ter. Aprofundar o sentido das relações que se quer ter. É uma relação superficial ou é um vínculo profundo? Ou é uma ligação forte? O que eu estou querendo plantar hoje com meu filho? Então, é essa reflexão que eu tinha para colocar para vocês. Eu espero que realmente seja útil para você. Conta para mim o que você achou, quais